Críticos são músicos frustrados. Essa é a tese do corte que a gente vai assistir aqui do Amplifica, que é o podcast do Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra. Nesse dia ele estava entrevistando o Maurício Meirelles. A gente sempre vai dar aquela nossos 10 centavos de opinião no final do vídeo, mas bora assistir e ver o que eles têm a falar pra gente. Eu não tô dando uma de Regis Tadeu não, falando que isso é ruim ou bom. Eu só acho... Não, mas pode, porque dá corte. Ah, é? Se você quiser, vai fundo. Eu acho que o Regis Tadeu um bosta. Pronto, Não, deu olha o corte? corte. Deu Deu. corte? É um corte pequeno e impactante. Calma, mas eu posso estender. Pode. A galera já clicou. Já clicou e agora é com você. Ele acha ele um bosta. Acho um bosta. Sabe, às vezes eu acho que essa galera, tipo Regis Tadeu, é guitarrista frustrado. Tem muito isso, cara. Agora Tem... não sei se você tá zoando. Não, tô falando sério. Eu tô puto, eu fico puto. Cara, crítico musical, qualquer crítico, se você parar pra pensar, é um cara que não conseguiu fazer... Então, pior é que eu ia falar isso. Aqui no corte eles falam assim, ó, críticos são músicos frustrados. Mas eu me perguntei na hora que eu cliquei o seguinte, será que só os críticos musicais são músicos frustrados? Ou será que o crítico de cinema também é um cineasta frustrado? É alguém que queria fazer o cinema de uma certa forma e não consegue, ou não conseguiu e agora quer falar mal? Eu não sei. Tô me perguntando. Você conhece algum crítico aí? Você já foi crítico de alguma coisa? Você é crítico de alguma coisa? Conta aqui pra mim nos campos dos comentários, porque eu não consigo entender, tá ligado? Eu já vejo de uma forma diferente. Eu, particularmente, vejo de uma forma muito diferente essas coisas. Eu tento extrair daquilo que eu tô vendo algo que eu possa utilizar na minha produção. Pô, mas você não gosta do Calypso? Tá bom, você não precisa gostar do Calypso, mas entenda que existe algo ali que o Chimbinha, que a Joelma fizeram, que funciona pra cacete. O que será que eles fizeram que funcionou tanto? Você não gosta do Manuel Gomes? Azul Caneta. Enfim, existe algo ali que funcionou e funcionou muito. E o que a gente consegue extrair de conhecimento disso? Esse é o meu ponto, tá ligado? Você não precisa vir aqui chumbar o Manuel Gomes e falar, pô, o cara é um merda, não compõe nada, não tem personalidade, enfim, falar o que você quiser falar. Você pode simplesmente parar e analisar friamente, tentar entender e teorizar e depois colocar em prática, né, suas teorias a respeito do porquê aquilo funcionou tanto. E utilizar isso como alguma vantagem na sua vida, na sua composição e na sua produção. Em vez de ficar tacando pedra, pega e constrói alguma coisa com aquilo, tá ligado? Tenta extrair algum conhecimento disso. Ó, já fiquei doido aqui, bora ver o que eles vão falar a respeito disso. Executar aquilo que o outro tá executando, ele fica lá no fundo criticando todo mundo. Tá na hora de termos críticos de críticos. Eu queria criar um canal de críticos de críticos. É um canal que fica, sei lá, talvez os artistas criticando os críticos. Sim. Do tipo, o que esse cara pensa que ele é pra ele falar mal do Angra? Sim. O Regis Tadeu tava falando mal do Dream Theater. O que esse cara pensa que é... Ô, Regis Tadeu, eu vi você tocando bateria, uma bosta. Pronto. Temos um corte? Ó, criticoception, né? Tem que ter alguém que critica os críticos, não tem jeito. Temos um Ó, belo todo corte. sábado eu tô no Shopping Eldorado com meu novo show. Às 10h30 da noite. Vai Pronto. lá tocar a bateria. Vou tocar bateria lá. Com o Regis Tadeu. E o Toguro. Então, Nada a ver. quem que é Toguro? Sei lá, falei um cara da internet. Existe? Completamente aleatório a cabeça desse cara, né? Existe, É né? maravilhoso. A minha banda. Faz o menor sentido. Eu só cheguei o Regis Tadeu. Não, mas eu tive uma treta com o Regis Tadeu no Pânico. É mesmo? Juro, eu tenho uma treta muito Então, boa. ó, mais um Você se corte. lembra? Eu tive uma treta com o Regis Tadeu. Fiquei puto com o Faz Regis um Tadeu. outro corte, hein, Bruno? Agora já é outro corte. Não, eu fiquei precisa puto. emendar no Eu mesmo. fiquei puto. Sabe por quê? Me irrita essa coisa do cara que fala assim... Eu acho que o crítico, ele tem direito de bater um papo, de discordar. Mas me irrita quando o cara acha que tem certeza sobre tudo. Porque eu acho que tu... Aqui ele tá brincando, beleza, tudo brincando, mas isso aqui é uma visão. Você pode discordar de absolutamente tudo que você quiser, mas você ficar adjetivando as pessoas, velho, pô, isso aqui me deixa maluco, pô. O cara pega e ele fala assim, esse imbecil só está fazendo merda, essa composição é uma completa bosta. Cara, eu fico maluco da vida por causa disso, essa adjetivação excessiva. O cara tem que xingar, ele não pode simplesmente falar que não gostou, que aquilo não agrada. Ele tem que falar que o funk é uma bosta, ele tem que falar que o funkeiro é uma merda, ele tem que falar que tudo que sai dali é ruim. Enfim, ele não pode falar simplesmente eu não gostei, não me agrada.
Entendeu? Ele tem que adjetivar. E isso, pra mim, nunca vai fazer sentido na minha cabeça. Talvez faz assim, faz sentido naquele lugar. Porra, mas ele faz pelo view, ele faz pelo hype, ele faz justamente porque é isso que dá atenção. Beleza, tá bonito, tá bacana, cada um vive da forma que quiser. Mas, cara, assim como você fala o que você quiser, você precisa ouvir o que você não quer. E, enfim, são ossos do ofício. Você faz a escolha de falar absolutamente o que você quiser, de adjetivar as pessoas da forma que você quiser, e você tem que estar preparado, então, para ser adjetivado da mesma maneira, né? É um diálogo, você tem uma visão de uma parada, eu tenho uma outra visão. E a gente tava discutindo Beatles, da qual eu sou muito fã. Eu sou muito fã, eu sou um cara meio... Ele pegou um cara errado, porque eu sou muito fã de Beatles. E ele veio com aquele argumento que eu acho que é o argumento mais bosta que tem. Você não viveu a época. Aí você fala, peraí, então professores de história não podem falar da Revolução Francesa. Tem que ter morado... Exato. Não. Esse argumento de você não viveu a época, Deus me livre, né? Porque então ninguém pode falar de música nenhuma a partir de 1825, porque tem os 1925, por causa das pessoas centenárias. Então, ninguém pode falar de música antiga. Esse é o ponto? Você não viveu a época, você não pode falar? Ninguém pode falar de Mozart, ninguém pode falar de Bach, ninguém pode falar dos clássicos, ninguém pode falar de música barroca, ninguém pode falar... enfim, ninguém pode falar de nenhum tipo de música, de nenhum tipo de cinema, de nenhum tipo de arte, porque não viveu a época. Esse argumento é um... Nada a ver, né? Nada a ver. Pode falar de Chuck Berry, não pode falar de Little Exatamente. Richard. E aí eu tava falando, assim, que os Beatles no começo, eles começaram muito... Quer dizer, a revolta dos Beatles, eles vieram daquela coisa do yeah, 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 que eles estavam de saco cheio de fazer show pra garotas que ficavam gritando, eles queriam expressar musicalmente a verdade deles. Falou, não é isso. Eu falei, cara, Beatles começou, se você ver, tem um cara chamado Brian Epstein, que foi o cara que foi produtor dos Beatles, ele que montou os Beatles no sentido de, ó, cabelo assim, terninho assim, bababá. É. Era pra ter sido... A estética inicial. Esse início de boy band, isso aconteceu. Os Beatles, eles se tornam revolucionários pós isso. Embora muito boa a música dos caras no começo, é ali, a partir do momento ali, no Rubber Soul, que começa a ser, tipo assim, os caras querendo, tipo, ir pra um outro caminho. Aí, Então, eu ia falar isso. Um ponto que é muito verdade é o seguinte. Beleza, os Beatles começaram como uma boy band, daí selecionaram eles, alinharam eles, deixaram ele do jeitinho que era pra ser, pra sair bem na revista. Tá bom, ok. Começou dessa forma. Mas, independente disso, a música era boa. Entendeu? Porque se não fosse boa, ela não seria cantada e reproduzida até hoje. Se não fosse boa, não teria feito sucesso na época. Pô, se você pega 4 pessoas e deixa elas alinhadinhas na cara da revista e coloca elas pra cantar uma música ruim, pra reproduzir uma música ruim, não vai pegar. Não adianta, a música precisa ser boa e a partir disso vão ter outros aspectos que vão ser trabalhados. Mas o princípio de tudo é a boa música, é a boa execução. Se não tiver isso, você pode pôr o quanto de dinheiro for, você pode pôr o quanto de caras padrões e de carinhas de revista na execução ali, que não vai funcionar. A música precisa ser boa, esse é o ponto inicial. Senão a gente nem estaria falando a respeito de Beatles, tá bom? será que o Regis Tadeu falou que não é desse jeito? Aí ele quis me pegar. Você não sabe nada de Beatles? Aí ele falou, qual é a música do Abbey Road? Eu respondi. Aí ele ficou meio sem graça, assim. Tipo, sabe essas coisas que você não pode falar, você não tem o disco? Eu fico puto com essas coisas. Sim. Esse puta cara chato. E quando você tá na fila de um show assim, aí o camarada tá com a camisa, sei lá, do Morbid Angel. E aí os outros Fala falam três músicas. Fala três músicas do Morbid Angel. Pra saber se o cara só tá usando a camiseta pra, né, de parecer descolado. Quer dizer, você tá com a camisa da Levi's, fala 3 marcas da Levi's. Fala 3 donos 3 da coleções. Levi's. Vou fazer isso agora. 3 coleções. Fala 3 coleções da M-Officer aí que você tá com a roupa. No desfile de 88, na Fashion Week. Qual era o tom Qual era a de tendência? Qual era a tendência da Gap, já que você tá com a Exato. camisa? Cara, pelo amor de Deus, ó, esse é o tipo de pessoa que critica. Pô, isso aí não dá, mano. Pelo amor de Deus, velho. Se o cara tá usando uma camiseta, tá usando uma camiseta e boa, velho. Ô, que isso, vai ficar questionando quão fã você é da banda. E outra, né? Como se você ser mais fã da banda te desse mais propriedade pra falar ou não de certo aspecto, tá bom? Tipo assim, fala 3 músicas do Abbey Road. Pô, cara, você não precisa saber o nome de 3 músicas do Abbey Road, que é o disco dos Beatles, né? Um álbum dos Beatles,
pra falar se você gosta ou não de Beatles, pra falar as coisas que você gosta dentro daquela musicalidade e as coisas que você não gosta, quais elementos te chamam a atenção e quais não te chamam a atenção. Por isso que não dá pra você ficar adjetivando as coisas, cara, pelo amor de Deus. Fala das coisas que te agradam e das coisas que te desagradam. Você não precisa gostar de tudo, ninguém gosta de tudo. Quem gosta de tudo não gosta de nada, entendeu? Então você pode muito bem falar das coisas que você não gosta sem precisar ser um babaca, tá ligado? Esse que é o ponto. Chato, mano. Vai, deixa Muito o cara chato. curtir. É porque a galera não entende umas coisas que... A galera, né? Algumas pessoas não entendem que música não é só música. Música também tem comportamento. Sim. Música também tem moda. Exatamente. Música também tem atitude. Exatamente. Tem muita coisa que tá intrínseca. Mas eu acho que tem uma coisa do fã chato dele achar que ele que descobriu e o negócio é dele. E a coisa começa a bombar, já não é mais legal. Isso me Sim. incomoda um pouco. Mas o fã, eu vou te falar. O fã, ele é o nosso grande parceiro. Ele é sócio no projeto, praticamente, né? Sim. Só que ele é o... Ele é... Não é que sócio minoritário. Mas ele acha que ele é né? dono. Exatamente, Pronto. ele não é dono. Ele não é Ó, dono. Ele é- Visão, o fã é sócio daquela parada, ele não é dono, tá bom? É sócio no sentido de, claro, vamos fazer uma colaboração que no fim das contas isso aqui é pra você, mas é pra mim também, Sim. entendeu? Tem coisas que talvez você não goste, mas tipo, eu tô a fim de fazer, né? Então tem que ter esse... É importante o artista fazer essa afirmação. Concordo. Eu não tô... E é importante também, né, pro fã entender que os artistas evoluem, tá bom? A música que ele faz hoje não vai ser a mesma música que ele vai fazer amanhã. Não necessariamente vai carregar o mesmo ritmo, a mesma mensagem, a mesma lírica, porque o artista cresce, amadurece e evolui. E cara, então não se apegue, né? Pô, você pode gostar mais do primeiro disco, do primeiro álbum lá atrás, que era bom, nossa senhora. Mas assim, não invalide o que está sendo feito hoje porque não te agrada tanto quanto agradava lá atrás. E também tem outro ponto aqui. Lá atrás, você também era outra pessoa. Se você tivesse descobrindo aquele álbum que você tanto gosta hoje, talvez você não gostasse tanto. Naquela época você ouviu repetidas vezes aquela música porque fazia muito sentido pra você e hoje você tem um apego emocional àquele som ou àquele álbum. Inclusive ele te traz lembranças, ele te traz nostalgia, ele te traz um sentimentalismo. Mas se você ouvisse hoje, talvez não fizesse tanto sentido na sua cabeça, tá ligado? Esse que é o ponto. E da mesma forma que amanhã não vai fazer sentido pra outra pessoa e depois de amanhã, aquele artista, ele vai fazer uma música que não tem nada a ver com a música que foi feita ontem ou antes de ontem, tá bom? Então, o artista evolui, ele amadurece, você evolui, você amadurece. O que aconteceu foi que naquela época os santos se cruzaram, bateu o santo e você se apaixonou por aquele álbum. aqui desesperado pra te agradar. Mas é por isso que eu pago o pau pra vocês. De verdade. Pra mim existem dois tipos de artista. Minha visão. Uhum. Existe o artista que você paga pra você mandar no cara. Que é tipo assim, faz aí o que eu quero. Vem aí ver, amor, olha lá. Agora ele tá dançando. Agora ele tá fazendo música clássica. E tem um artista que você paga pra ele produzir e você confiar nele a ponto de, mano, o que ele vai me entregar eu sei que vai ser bom, porque eu sei qual que é o critério desse cara. É quase como você chegar num restaurante. Tem dois tipos de restaurante. Interessante você fala assim, olha, eu vou querer um bife bem passado, desse jeito, tira e ervilha e tal. Então tem você chega e fala assim, ó, cara, me traz sua especialidade. Você confia no cozinheiro. São dois tipos. Caraca, essa analogia foi muito, muito boa, tá ligado? E a gente tem que exportar isso e traduzir pra nossa vidinha de artista e pensar que a gente é o nosso próprio curador da nossa própria arte, tá bom? A gente precisa reafirmar esse lugar de confiança nos nossos fãs. Confiem no trabalho que eu tô fazendo. Você não gostou da música que eu fiz lá atrás? Então, bota um voto de fé e vai ouvir a minha nova música. Porque você gostou do que eu fiz lá atrás. Existem grandes chances de você gostar do que eu tô fazendo hoje. Vai lá conferir, pô. Não foi por isso que você não se apaixonou pelo som que eu fiz ontem? Vai lá conferir o som que eu fiz hoje. Vai lá conferir o som que eu vou lançar amanhã. Entendeu? Confie na minha curadoria de arte também, tá bom? Tipo de artista. Eu gosto muito desse segundo artista, que é o artista do tipo, mano, esse cara ele passou um ano produzindo algo muito legal, eu sei que vai ser algo diferente daquilo que tá sendo a mesmice. Eu quero ouvir esse cara. Mas às vezes é óbvio que você também quer curtir do jeito e tal.
São dois tipos de artista. Acho que os dois podem existir no mesmo universo. Não tem... Ó, eu particularmente também gosto muito, muito mesmo desse segundo tipo de artista, né? Que é aquele que faz a própria curadoria da arte. E, inclusive, se você quiser entender um pouco mais a respeito da sua própria personalidade artística, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição, onde tem o meu treinamento, conteúdo musical magnético. Só de entrar ali, você já vai cair num masterclass que eu fiz, que vai te ensinar todos os conceitos básicos do treinamento e, além de tudo, né, completamente gratuito, você já vai ver nessa própria aula ali como você encontra a sua personalidade artística, que é um dos 3 P's essenciais da comunicação artística, a sua personalidade artística. Sabendo como a sua personalidade artística trabalha, como ela funciona e como as pessoas enxergam isso em você, você vai ter as ferramentas suficientes para você conseguir, de repente, montar o seu perfil profissional que conversa exatamente com a mensagem que você passa. Tudo isso eu explico para você com muito mais detalhes nessa masterclass. Clica no primeiro link da descrição, vai lá conferir. Você não precisa comprar o curso, pelo menos assiste essa primeira aula para você ter certeza que você está seguindo no caminho correto quando você está falando a respeito de divulgar a sua arte, de divulgar a sua música e de crescer nas redes sociais, projetando a sua imagem através do que você faz. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se for o caso, deixa um joinha, não esquece de se inscrever nesse canal, porque essa é a melhor forma do YouTube entender que você quer ser notificado quando sair novos vídeos. E a gente vai lançar um monte de vídeo, você não vai querer ficar por fora. Vou deixar do lado de lá 2 vídeos que talvez você possa gostar. Clica ali, vai dar uma conferida já. Tamo juntasso e até mais.